E agora sim, nossa equipe, com exclusividade, conseguiu conversar com o Juan, aquele suspeito de assassinar a jovem Isabelle. Estava grávida de 8 meses. Ele queria dar a versão da história para a RIC TV. Sabe por que só para a RIC TV? Quero falar aqui com o Ricardo Vilches, que esteve, inclusive com o Robson Silva, conversaram com o Juan, porque o que a gente sabe, Vilches, o que a polícia passou é que, na hora dele ser ouvido pelo delegado, ficou em silêncio, mas você tirou a informação dele. Pois é, porque ele acabou se apresentando na Delegacia de Vigilâncias e Capturas aqui em Curitiba, não foi em Rio Branco não, por volta das 2 horas da madrugada. Hoje cedo, lá por volta das 11 horas da manhã, estava previsto o depoimento dele para o delegado do caso, o interrogatório dele, onde ele poderia se explicar para a autoridade policial a versão dele para o crime. Só que o que ele fez? Usou um direito constitucional dele de ficar quieto. Só vai falar, se falar, quando essa investigação for para a justiça. E aí, né, William, nós sabemos. Tática de defesa. Porque nesse momento a defesa está esperando um monte de exame chegar para a polícia que vai ser apresentado na justiça. E aí, conforme os resultados, a defesa vai ali acabar se adequando ao resultado do exame. Ah, mas do que você está falando, Ricardo? Por exemplo, o exame da causa-morte da Isa. Por onde esse tiro entrou? Será que o resultado desse exame vai dar a possibilidade do advogado dele argumentar que não foi um assassinato, mas foi um suicídio? Como sustentou em vídeos e na entrevista o tal do Juan? Então, tudo isso, William, e o pessoal de casa precisa ficar atento, faz parte das táticas de defesa desse rapaz, que ficou quieto na polícia, mas pro Cidade Alerta, pra RIC TV, falou tudo a respeito disso. E aquela história, não fui eu, deixou tudo no ar a respeito de quem poderia ter cometido o crime. Claro, tirando o dele da reta. Isso ele foi enfático. Não foi ele quem matou a Isa. Mas tem muitos detalhes nessa entrevista que vale a pena todo mundo ficar atento. Porque é aquilo, né? Tem um pulo no gato nessa entrevista que a gente volta a conversar depois aqui, que a gente vê a reportagem. Dá uma olhadinha aí, William. Juan se apresentou longe de Rio Branco do Sul, na Delegacia de Capturas de Curitiba, junto com o advogado, justamente quando o assassinato de Isa completa 2 semanas. Você matou a Isa? Não devo nada, por isso estou me entregando para provar minha inocência. Mas você matou a Isa? Não. Antes de se entregar, o Juan fez contato com a RIC TV. Disse que estava disposto a se defender numa entrevista. E foi isso que aconteceu. Não foi fácil encontrar o local combinado na zona rural de Rio Branco do Sul. Na noite escura, nos guiamos por poucos postes de luz. Passamos por pontes de madeira. Não tinha ninguém na estrada para ajudar. E sinal de GPS aqui não pega. Mas no lugar exato, ele apareceu. O homem mais procurado pela polícia da região metropolitana surgiu entre a cerração provocada pelo frio. É a roupa que você tava no dia em que a Isa... Isso, a carça é. A carça e a camiseta. Aqui é a camiseta. Essa é a roupa que você... do crime. Isso. E não tem nenhuma mancha de sangue aí, não tem nada? Não, o senhor pode olhar. Só barro, doutor, só barro. Pode olhar. Já a cena do crime ficou repleta de sangue. No colchão onde o corpo de Isa foi encontrado. Na porta onde marcas de mão ficaram. Para o encontro da noite, Juan não trouxe nada. Estava sem bolsa ou mochila. Disse que passou as 2 últimas semanas sem banho e sem comida. Pois não tive nem de comer, doutor. Tô todos esses dias sem saber o que é um gole de café. Desde o dia 6 até agora, a custo de mimosa e cano. A casa onde morava com Isa e a irmã mais nova dela era simples. Mas não há relatos que faltavam o de comer e o de beber. Quando perguntado sobre como conheceu Isa, Juan procurou passar a imagem de um homem respeitador, que depois dos primeiros encontros num ponto de ônibus, procurou o pai de Isa. Na verdade foi assim. Nós começamos a conversar por mensagem e ela queria que eu saísse no ponto, como ela era de menor. E eu já tinha problema na vida de
já sou de maior, nunca quis sair. Aí ela contou pra madrasta dela, a madrasta dela contou pro pai dela, o pai dela veio de atrás de eu na fazenda. E eu fui pedir a mão dela em namoro pro pai dela. E o pai dela autorizou, só falou pra mim, como era chamado na Ribeira, aqui, Gabriel, ela é uma menina pra casar. Eu falei, não, eu caso e cuido dela. Menos de um ano depois, Juan e Isa já estavam morando juntos. E a gravidez foi consequência. Segundo ele, tudo planejado. Ela queria engravidar. Ela queria esperar o filho nosso, que era pra nós ter. Vocês planejaram? Ela parou de tomar o remédio. E você queria ter filho? Sim, família, doutor. Eu sou pai. Eu lá, como diz lá nos Campos Gerais, eu sou pai. Tem um piazinho, coisa mais linda. Mas você queria ter um filho com ela? Isso, eu queria sim. Então vocês planejaram? Sim, foi. Eu sabia desde o começo, quando ela parou de tomar o remédio e ela engravidou. Você tinha preferência pra ser piá ou Eu guria? queria uma menininha. Eu queria uma menininha, porque sempre a menininha mais pegada com o pai. Você queria um piá? Não, a menininha. Uma guria? É, porque eu tenho um piazinho. E o piazinho até hoje, graças a Deus, Quem escolheu o nome? foi eu escolhi Cecília e ela escolheu Ayla. É o nome que aparece nesta foto, embaixo da projeção do rostinho do bebê. Isa parecia curtir a gravidez. E nesse período, a irmã mais nova dela, de 14 anos, já morava na mesma casa. É a menina apontada por Juan como um álibi para o crime que é acusado. Ela foi primeiro morar junto com nós. Dali passou uns 15 dias, eu contei pra Isa que eu tava me envolvendo, mas a Isa já desconfiava. A Isa aceitou, meio não aceitando. Que você falou pra Isa? Eu contei, falei, Isa, eu tô gostando da Ágata e ela vai morar junto com nós e vou respeitar ela, a mesma coisa que eu respeito você. Ela falou, mas que jeito? Eu falei, não, ela vai ser minha mulher também. A Isa, no primeiro dia que eu contei, virou no bicho de brabo. Daí, passou. Mas elas não discutiram, aceitaram? As duas aceitaram? As duas tinham ciúme de ela. As duas. Uma tinha ciúme da outra. Se uma estava sentada a par, a outra ficava com ciúme. A partir de agora que a entrevista fica um pouco mais dura com ele. Quando ele insiste em dizer que Isa se matou por ciúmes da irmã. Por que não chamou socorro? Ali é só pro WhatsApp, doutor. Eu, na hora, do jeito que eu saí... Mas você pensou em fugir? Não, eu só queria sair do lugar na hora. Pra não sobrar tudo. Para não sobrar toda a culpa? Não, culpa não, porque eu não devo, doutor. Ué, se não deve, por que fugiu? Mas eu só evadi do lugar por conta dos meus crimes, doutor. E depois não voltou. Olha, foi quinta-feira passada. Passou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, que a gente tá conversando. Pois é, doutor. Mas é que não tinha como, doutor. Na minha situação, não. E se a Isa estivesse viva? E se tua filha estivesse viva ainda na barriga da criança? Eu estaria preso hoje, alegre. Não, você poderia ter salvo ela se ligando para um socorro. O tiro quando eu ponhei a mão, doutor, foi... Eu não tenho experiência nesse tipo de gente, mas a gente mexe com lida de criação, essas coisas, a gente entende, doutor. Eu ponhei a mão, aqui já não pulsava mais. Essa comparação expõe o que parece ser falta de sensibilidade. Afinal, está ali em frente à câmera um pai que acaba de perder a mulher e a filha que estava para nascer. Tá me chamando muita atenção que você não muda a fisionomia, você não se emociona. Mas, doutor, eu tô com frio. Você perdeu a esposa e uma filha que... eu chore mais, doutor? O que o senhor quer que eu chore? Capoeirada. Helicóptero na minha cabeça, doutor. Aqui tá meio surdo meu ouvido, eu não sei o que entrou no meu ouvido. Eu tô tudo molhado, doutor. Tô tudo molhado. Eu tô desde o dia 6, da noite dia 6, eu não sei o que é um gosto, nem o cheiro de um café, doutor. O senhor veja bem, que situação. Tô tudo molhado. Chorar o quê? É nessa hora que ele revelou pela primeira vez o desejo de se entregar para a polícia. E agora... Você tá querendo dizer que não foi você que matou a Isa? Não fui eu, por isso que vou me entregar hoje, porque não fui eu. Você vai se entregar agora por quê? Porque vou provar a minha inocência. Mas esse pode não ter sido o principal motivo. Na entrevista, Juan falou algumas vezes que a polícia chegou perto de o encontrar. A Rony bateu agora de tarde com o helicóptero, cruzei o rio, ranquei a roupa, cruzei o rio. Ah, então a polícia militar chegou perto. A Rony? Eu vi eles, avistei eles de longe. Um rapaz sincero ou um tremendo mentiroso? Um assassino ou um sujeito assustado? Juan terá a chance de mostrar de fato quem é. Uma chance que a filha não teve e que a jovem Isa começava a descobrir.
Uma informação que veio da polícia de Rio Branco do Sul. Essas roupas que ele estava vestindo durante essa entrevista para a RIC TV foram recolhidas e foram enviadas à polícia científica. Vão passar por perícia. Ele disse, não estava com mancha de sangue nem nada, mas a polícia vai verificar. E de repente o resultado pode servir de prova, elemento de prova contra ele também. Outro detalhe, agora à tarde, o advogado do Juan entregou para a polícia 2 aparelhos de telefone celular que estavam com ele e que não foram entregues no momento em que ele se apresentou para a polícia. Esses telefones eram usados pelo Juan para fazer contato com todo mundo aqui do lado de fora, aqui que eu digo região metropolitana, enquanto ele estava naquela região de mata, se escondendo da polícia por quase 2 semanas. Ele usava a rede de Wi-Fi ali de comércios da região para fazer esses contatos. Não era linha de telefone celular convencional não, porque em muitas regiões o celular não pega, nenhuma operadora pega. Então o que acontecia? Ele já tinha acesso àquelas senhas da venda, do mercadinho, porque aquilo são informações que ficam ali para os clientes pagarem, fazer um Pix ali. Então ele já tinha registrado, chegava perto ali da venda, já conectava o Wi-Fi à noite, quando o mercado estava fechado, e ele começava a fazer contato com todo mundo, inclusive com o advogado, mandando aqueles vídeos onde ele negava que tinha cometido o crime e o advogado repassava aqui para a RIC TV para que a gente pudesse dar a versão dele para o crime. O fato é o seguinte, colou ou não colou essa história toda que ele só contou para a RIC TV? Vamos ouvir do delegado então. Thiago Silva falou com o delegado de Rio Branco do Sul. Confere aí. O interrogatório de Juan Martins foi rápido. Ele não disse nada aos policiais. No começo da tarde, ele foi transferido ao sistema prisional. E também, quando saía aqui da delegacia, permaneceu em silêncio. Gostaria de falar mais alguma coisa antes de ser levado para a delegacia? Foi você que efetuou o disparo, Juan? Não vai falar nada, não falou nada para o delegado, ele não vai falar absolutamente nada aqui. Seria interessante ver a versão dele sobre os fatos. E ele diz, né, por meio das entrevistas ali, por meio desses vídeos que circularam nas redes sociais, que ele não seria o autor dos fatos. Então seria importante que ele esclarecesse toda a dinâmica daquela noite para que a gente pudesse, de fato, confrontar com as outras informações que foram levantadas. O direito dele de ficar em silêncio não o prejudica, né? Não implica numa confissão de culpa nem nada nesse sentido. Só que o trabalho de investigação já levantou informações suficientes, junto com o trabalho técnico da perícia, que apontam a autoria nesse sentido. Juan foi levado ao Instituto Médico Legal de Curitiba e foi submetido ao exame de corpo de delito. Caminhou naturalmente aqui pelos corredores da delegacia de Rio Branco do Sul. Não apresentava sinais de agressão ou qualquer tipo de violência. Mas para salvaguardar a equipe policial, ele primeiro passou pelo IML e depois foi entregue ao DEPEN do Paraná. A equipe de investigação se debruçou nesse caso durante esses 12 dias, aqui com muito empenho. Todas as oitivas que deveriam ter sido realizadas para o esclarecimento do fato já foram realizadas. O trabalho pericial também coletou ali todas as informações, todos os levantamentos necessários para tentar restabelecer uma dinâmica do acontecido. A marca ali do disparo demonstrando que houve de fato um disparo contra ela, não um disparo dela mesma, né, um disparo próprio, digamos assim. Então, o trabalho ele encontra bem corroborado nos testemunhos, no trabalho pericial, no trabalho científico, no trabalho técnico. Então, foi um trabalho exitoso para que a gente possa apontar, sim, a autoria para esse indivíduo. Já existia um pedido de prisão preventiva por parte do delegado aqui de Rio Branco do Sul. Por isso, Juan agora vai esperar o julgamento preso. Até porque já responde a um triplo assassinato no interior do Paraná. A chance de sair da prisão é 0 a partir de agora. Ô William, eu queria chamar você aqui para um bate-papo no Cidade Alerta, porque eu queria saber de você o seguinte. Essa entrevista que ele deu aqui pra gente, te convenceu em algum momento? Levantou alguma dúvida da possibilidade de não ter sido ele, de fato, que tenha matado a Isa? Eu quero saber da sua opinião. Viu, X? Eu tinha acabado de falar com a nossa diretora aqui, com a Marca. Eu falei, eu quero fazer uma pergunta pro Virs. Você me perguntou disso e se você me permite, eu vou te devolver com uma outra pergunta. Porque você conversou com as 2 pessoas que são pivô nessa história. A Isa não tá viva, obviamente, né? Morreu nessa situação. Mas você conversou com o Juan antes dele se entregar, ou seja, ele falou pra você o que ele não falou pra polícia. E você conversou com uma jovem adolescente que confessou pra você que ela mentiu pra polícia num primeiro depoimento.
Então eu queria saber justamente de você isso. O que que te passou, tanto a entrevista com aquela adolescente, com a irmã da Isa, quanto a entrevista com o Juan? Vou ser muito sincero contigo e com o pessoal do Cidade Alerta. Olha, pra mim, a defesa do Juan tá jogando demais com essas entrevistas que foram divulgadas aqui no Cidade Alerta. Porque vamos lá, vamos pensar, William, você pensa junto comigo, a gente conversa muito aqui nos bastidores. Toda essa estratégia do advogado em fazer com que o Juan gravasse vídeos pela internet e soltasse para o advogado repassar para a imprensa, essa estratégia ela foi mantida. Foi aí que nós ficamos sabendo a versão dele para o que aconteceu, de que ele não matou a Isa e de que a briga, que momentos antes dela se matar, segundo ele, tinha tido uma briga entre as irmãs por ciúmes dele. Ele tirou completamente o corpo fora. E o que o jornalismo aqui da RIC TV fez? Foi ouvir a família da menina e a da Isa. E nesse momento é que nós ficamos sabendo que a versão do Juan não batia tanto assim, que esse relacionamento a 3 é coisa da cabeça dele e que ninguém confirmou na casa dele, nem nos depoimentos prestados na polícia. E isso é importante a gente citar aqui. A mesma irmã mais velha da Isa, a menina de 14 anos, ela negou esse tipo de situação. Então veja, a primeira versão dele para criar ali uma justificativa, um álibi, veio por terra abaixo. Daí veio essa preocupação dele em de querer dar uma entrevista para alegar ali a inocência dele. E mais uma vez ele joga o que pode ser uma cortina de fumaça, dizendo que ele não matou a Isa e que sim, pode ter sido uma outra pessoa. Então veja, qual é a estratégia dele no momento? Primeiro dizer que ele não tem nada a ver com o crime e jogar com a possibilidade de que a Agatha estava no local do crime, a irmã mais nova, e que mais uma pessoa da família poderia estar ali no local do crime. Por enquanto, ele não acusou ninguém, porque nem tem depoimento ele prestou na polícia. Mas pra mim, William, não vai ser surpresa se na justiça, já com o advogado com os resultados de laudos em mãos, ele começar a colocar culpa em um monte de outras pessoas da família da Isa. Anota o que eu tô te falando aí. Eu já vou te agradecer e parabenizar pelo trabalho que você fez, e com certeza a gente vai seguindo nesse caso da Isa, porque tem muita coisa pra rolar, mas eu só vou deixar pro pessoal aqui de casa uma coisa rápida. Ele falou pro Vilches na entrevista que ele ficou 2 semanas comendo só mimosa no meio do mato e chupando cana. Agora me diga, como é que ele conseguiu manter o celular com carga durante 2 semanas? Meu celular não dura 2 dias com bateria. Então só pra deixar essa. E da onde aquela coberta que ele tava se cobrindo lá quando ele gravou o vídeo pra gente? Tem que pensar. Tinha gente ajudando esse cara. E o Ricardo Vilches com certeza vai trazer isso tudo pra gente.